Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, amém? Vamos estar orando, vamos estar chamando a presença do nosso Espírito Santo, que é Ele que tem que nos conduzir nessa noite de adoração ao Senhor, amém? Fecha teus olhos, comece a orar no lugar, agradecer ao Senhor. Oh Senhor, acho que a gente sempre tem motivos para agradecer. Nessa noite, Senhor, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem grandes coisas para nós nesse dia. Sei que tem, Senhor, mais para nós. Aleluia. Oh Senhor. Ei. Comece a chamar a presença dEle. Ele quer fazer sobrenatural. Nós só precisamos fazer a nossa parte, que é o natural, é buscar a sua presença. Acalma a nossa alma, Senhor. Acalma nossos olhos. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós queremos depender de Ti nessa noite, Espírito Santo. Oh, nossa expectativa é de estar no cheio da Tua presença nessa noite, Senhor. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Oh, oh, Senhor. Oh, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos depositar a nossa fé em Ti nessa noite, Senhor. Oh, vai enchendo, Senhor, vai enchendo. Nós somos vasos de barro, Senhor. Ei, vai enchendo. Ei, outra basta parar. Senhor, a Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua presença nessa noite. Ei, ei, Senhor, correr do Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor, somos vasos. Nos colocamos na Tua posição, Senhor. Oh, digno. É digno de adoração. Sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida nos perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? No lugar da morte, vida nos
No lugar da morte e vida te ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E digno
Nessa noite, quer adorar o Senhor com as suas ofertas, o coração quebrantado por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque nada tem faltado, Ele tem nos suprido. Outra vez, diante de ti, abro meu coração. Dizer que sou grato.
cantamos aquele que é soberano, aquele que governa tudo e todos, aquele que nada sai do controle dele. Por isso que a gente canta assim, ó: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, e Tu és tremendo. Tu és soberano, e Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, é absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. E Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo, e Tu és tremendo, Tu és tremendo. Tu és tremendo, Jesus, aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando, irmãos. Vamos chamar a presença do Espírito Santo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno,
teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Vamos bater uma mão pro Senhor, amém? Aleluia. Pode sentar, irmão, amém? Antes de nós separarmos as crianças, eu queria chamar as mulheres que estiveram lá no Aviva Mulher. Elas querem dar um testemunho. Amém? Glória a Deus. Tem mais a Marta e a Débora que não puderam vir, tá? O que dizer, gente? Não tem muito o que falar. A presença do Senhor, vocês viram que a gente até tem a camiseta, né? Até que Ele venha. E Ele está aí, quase aí. Então nós temos que nos preparar, né? Nós temos que começar a nos preparar. Nós temos que ser prudentes e ser apaixonados por Jesus. Quanto mais apaixonados e prudentes, mais a gente vai sentir a presença dele. Lá foi um mover do Espírito, assim, gente, eu chego a me arrepiar. Assim, ó. Meu Deus do céu. Nós temos que sentir essa presença. Nós temos que ter o Espírito Santo conosco todo dia. Nós temos que buscar. Nós precisamos da presença de Deus. Bah, gente, não vamos perder. Eu já amo as mulheres que eu peguei assim, ano que vem, nós temos que fazer uma caravana. 350 mulheres. Nós estávamos num quarto, quantas camas tinham? 48 camas. Então a comunhão, conhecer outras pessoas, saber dos problemas dos outros, das bênçãos dos outros. Meu Deus do céu, não tenho o que falar. É maravilhoso. Deixa eu... Amém, graça e paz, igreja. Realmente assim, são momentos e dias em que o Senhor coloca diante de nós a obra linda que Ele faz em cada coração que está disposto a buscar Ele, né? E como a irmã falou, está próximo a vinda dEle. E quem é que Ele vai vir buscar? A noiva dEle, a igreja dEle. Então que a gente possa estar preparadas, conscientes do que nós temos que ainda fazer para que esse noivo se aproxime mais de nós. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar com Ele, de estar mais próximo dEle, por alguns fatores que às vezes não é muito justificado, mas Ele chama nós a todo momento. Mas às vezes a gente não precisa ir buscar tão longe, né, irmãs? Mas nós podemos buscar aqui dentro da nossa igreja. Nós temos que se levantar do comodismo, se levantar da nossa cadeira e louvar com fervor e pedir para Ele nos dar a unção, pedir para Ele nos levantar diante dos nossos ministérios, diante da igreja do Senhor. Então que esse momento que nós estamos se preparando para esperar o noivo, nós estamos se preparando para esperar a volta de Jesus, que a gente possa ter no nosso coração que não é só longe que Ele está bem perto, e que a gente possa vir a buscar sem medo nenhum de se entregar, de louvar, de realmente sentir no coração o que Ele faz nas nossas vidas. Então assim, eu queria fazer um apelo, que nós mulheres dessa igreja nos levantamos mais, para que realmente quando Ele chegar, nós tenhamos assim o adorno que nós precisamos para que Ele venha nos encontrar, que nós estejamos adornadas para esperar Ele, que a gente não fica com as nossas lamparinas sem óleo, que o nosso fogo não esteja apagado quando Ele chegar. Tem tantas passagens que falam, né, sobre isso, e que a gente possa ter essa certeza que a nossa lamparina vai estar transbordante do azeite, do óleo do Senhor, e que o fogo do Espírito Santo possa queimar todos os dias, e que a gente não arranja nenhuma desculpa quando haver um chamado. Vamos lá no encontro, vamos lá no retiro, vamos lá receber, vamos lá se encher, porque Ele é o que nos preenche, que nos enche. Não há nada
neste mundo que faça isso ser diferente. A gente tem escutado, eu escutei vários testemunhos de depressão, de opressão, e cada vez vai ser pior. O amor vai se esfriar, a opressão e a depressão vai crescer, mas o que vai nos permanecer? O amor de Deus. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, mulheres, e que escutam. E tenho mais uma. Parabéns pelo Dia das Mulheres Batista, né? Glória a Deus. Paz. A gente sabe que toda vez que a gente vai para esses lugares, esses eventos, a gente recebe, a gente sai de lá cheios, mas assim, me chamou a atenção que a gente tem que estar preparado, a gente tem que levantar, essa escolha minha, não adianta eu querer escolher por cada um de vocês, eu posso sim incentivar, mas assim, o que a gente traz junto, que me chamou bastante atenção, o que eu aprendi lá, eu vou agora todos os dias viver na minha casa, no meu serviço, o que o Espírito Santo vai me capacitando. Então, o que a gente busca aqui vale para todas as horas também, só que lá é um momento diferente, é conhecimento, é sair, é vivência, né? Mas o Espírito Santo continua, não ficou lá, ele continua aqui e ele vai continuar com nós durante a semana, durante esses meses todos. Então a gente tem capacidade, só que a gente precisa estar preparada até que ele venha. Em nome de Jesus, é isso aí, amém. Amém. A gente quer chamar todas as mulheres aqui para frente. Pode vir. Que nenhuma levantou. Essa pode vir. As pequenininhas lá também. As pequenininhas lá pode vir também. Vamos fazer uma roda aqui. Porque hoje, vocês sabem o que é hoje? Dia das Mulheres Batistas. São as mulheres batistas que estão aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Que a gente cresça, que a gente deseje essa comunhão. Amém. Essa união. Segurando a mão da outra, né? Uma fortalecendo a outra. Nós dependemos uma das outras. Nenhuma aqui é melhor que a outra. Nós somos tudo igual. Glória a Deus. Iguais. Somos cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Mas nós temos um Deus que é grandioso para fazer infinitamente mais as nossas vidas. E é da igreja que nós precisamos. É dessa igreja, da volta de Jesus, e nós temos que estar preparados para isso. Então eu quero incentivar cada um. Vamos nos fortalecer, vamos andar juntos. Vamos estar em comunhão. Vamos estar conversando. Quando precisar, chama. Não fica sozinho em casa, acomodada. Procurem a gente, vamos orar. Nós precisamos uma das outras. Eu também tenho dificuldade, eu não sou perfeita. Todos nós temos dificuldade. Nós temos que ser, nós somos mulheres, tem que ser guerreiras, e nós somos guerreiros. Porque eu sei que cada uma que passa, o que a gente passa, as vitórias, as conquistas, as alegrias, nós temos alegrias também. E eu agradeço muito por isso. E se não fosse a igreja, eu não sei onde eu ia. Eu ia estar perdida em qualquer outro. Mas eu agradeço muito pela igreja e pela comunhão e por ter cada um de vocês aqui. Faz uma oração para nós. Pai amado, Pai querido, bendita na tua presença, Senhor, te entregar agora, demonstrar que você Graças a Deus.
te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos separar as crianças. Senhor, abençoamos esse culto infantil, abençoamos a vida da Luísa, abençoamos essas crianças, que a Tua palavra enche o coraçãozinho delas, que dê uma medida recalcada e sacudida na vida de cada um, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Fecha teus olhos. Essa aqui tu cantou de manhã lá. Sabe, irmãos, tem dias que nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Tem dias na vida da gente que a gente é que nem Josué e Caleb, é forte, é corajoso. Tem dias que a gente é que nem Davi, a gente quer dançar. Mas tem dias que a gente é que nem Ana, a gente quer chorar. Ana queria ser mãe e não conseguia ser mãe, e ela orou ao Senhor. Ela enfrentou Penina e ela foi mãe de Samuel. Samuel se tornou um grande profeta de Deus. Tem dias que a gente quer ser que nem Jonas, a gente quer fugir, não é assim? Depende da notícia que a gente ganha, a gente desanima, fica cansado, fica fraco. E aí a gente tem que fazer o quê?
é, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Agora, quando nós estávamos aqui, eu tinha uma palavra preparada, mas o Espírito Santo me tocou para ir lá em Atos capítulo 9. Abre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 9. É só nesse louvor. Vai ter dinâmica, daqui a pouco nós vamos cantar ele. Enquanto você procura aqui, eu vou adorar. Eu vou adorar. Adore aí você também. Eu adoro a Deus. E eu adoro a ti, adoro a ti. Se você sabe, cante. E eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Em Atos capítulo 9, Paulo, mais conhecido como Saulo até aqui, a Bíblia diz no versículo 1 que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5 diz que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aleluia. Irmãos, eu acredito que Paulo estava aqui nesta hora achando que ele era a pessoa mais importante do mundo, que ele iria cumprir o que deveria fazer: perseguir aqueles que buscavam a Jesus. Que o Espírito Santo me fala nessa noite é que muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja achando que nós estamos fazendo tudo que é certo, nós estamos caminhando com o Senhor achando que nós estamos fazendo o melhor, assim como Paulo achava que estava fazendo o que era certo. E Jesus o encontrou. Jesus encontra Paulo de uma maneira sobrenatural. E assim aconteceu com a minha vida e com a tua vida. Jesus nos encontrou de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz que foi uma luz que clareou e uma voz que ele ouviu, e que disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas os seus companheiros não viram, eles apenas ouviram. Eu acho que cabe nessa noite nós fazermos um questionamento. Talvez nós precisamos, assim como Paulo, nos dias que nós estamos vivendo, termos uma revelação.
de aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo para o Senhor. Que evangelho nós estamos precisando? Evangelho, irmãos, é boas novas. Eu acredito que depois, quando nós vamos lendo aqui, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 20, diz que Paulo abriu seus olhos, Ananias vai até ele abre os seus olhos. Eu fico pensando assim, e a palavra diz no versículo 20, ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo teve uma revelação tão grande na vida dele, que no momento só, ele abre os olhos, ele enxerga, mas ele abre não só os olhos naturais, mas ele abre os olhos espirituais. Talvez nós, como discípulos de Jesus, como aqueles que estão buscando ao Senhor, precisamos ter uma revelação nova para os dias que nós estamos vivendo. Eu imagino que as pessoas que ficaram sabendo dessa notícia, elas tiveram um impacto muito grande na sua vida, porque Paulo era um perseguidor. Imagina se Paulo entrasse no lugar, todo mundo tinha medo porque achava que ele ia matá-los, decapitá-los, levá-los presos. Mas agora Paulo havia encontrado uma boa nova na vida dele. Que boa nova é essa? A boa nova do Evangelho. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia, que um dia chegou até nós. Qual é essa boa nova, irmãos? A boa nova da salvação. Paulo ali encontrou a salvação. Paulo encontra a salvação, irmãos. Que salvação? Talvez nessa noite a gente precise de que tipo de salvação? Você precisa de uma salvação financeira. Talvez você precise de uma salvação emocional. Talvez você precise da salvação mesmo de encontrar Jesus verdadeiramente. Talvez você está perdido dentro da igreja hoje, sabendo que não tem propósito. E uma vida sem propósito com o Senhor é uma vida assim como a de Paulo, vazia, que só cumpre orientação, mas não entende o propósito. As orientações vêm para nos dizer como fazer, mas o propósito vem para nos dizer por que a gente faz. Por que a gente está na igreja? Por que o João está vindo na igreja, João? Tu acha que é de graça, João? Porque Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão. Ele tem um propósito para a tua vida. Ele conhece teu coração, Ele sabe a tua necessidade. Ele sabia quem era Paulo. Ele chama Paulo pelo nome. E ele nessa noite talvez está dizendo: João, eu estou te chamando pelo nome. E às vezes nós entramos nos lugares, nós achamos que estamos ali de graça, mas Deus quer usar as nossas vidas. E quando nós entendemos isto, nós entendemos o propósito. Agora nós não estamos mais no Evangelho da salvação, mas nós estamos no Evangelho do reino. E qual é o Evangelho do reino? Mateus 5 diz o quê? Que nós devemos ser sal e... Não é só do Evangelho da salvação que nós precisamos. Não é só do Evangelho de eu estou bem, eu estou na igreja, eu já sou salvo, eu aceitei Jesus, então eu sou salvo. Eu já fui tirado da onde eu estava. Talvez você foi tirado da bebida, talvez foi tirado da droga, foi tirado da depressão, foi tirado da ansiedade, foi tirado de uma vida perdida. Talvez esse Evangelho da salvação já te alcançou. Assim como Paulo estava perdido, nós também já estávamos perdidos. Nós um dia estivemos perdidos. Mas não só do Evangelho da salvação, nós precisamos, assim como diz Filipenses 1,6, que Ele começou uma boa obra na minha vida, e começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir, para completá-la, para completar a nossa vida. E talvez hoje nós estamos vivendo ainda no Evangelho da salvação, irmão Anderson, e precisamos viver o Evangelho do reino, que é ser sal e o que é ser sal e luz? Ser sal e luz é aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, ajudar as pessoas, praticar a sua justiça. Mas talvez hoje nós estamos nos omitindo com essa grande tarefa de levar, de ser sal e luz, de levar o Evangelho do reino, porque nós já estamos com o Evangelho da salvação o suficiente. E às vezes, irmãos, nós estamos perdidos que nem Paulo, e talvez nós precisamos cair do cavalo. Aleluia. Mas às vezes é na dificuldade, é na luta que a gente pode receber. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. E quando ele se levanta e seus olhos se abrem, ele começa a pregar o Evangelho. Notícias está cheia, irmãos. Cada dia que a gente para na frente
da televisão a gente vê notícias, cada vez mais trágicas, mais difíceis. E até que Jesus volte, nós temos que fazer o papel do Evangelho do Reino, do Evangelho da Graça. Porque senão nós não completamos a nossa caminhada, nós não completamos aquilo que Jesus quer completar na nossa vida. Talvez a nossa vida está parada, ela está morna, porque a gente parou de cumprir o nosso propósito. Uma vez eu ouvi que quando a gente aceita Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Você já ouviu isso? E sabe quando a gente descobre isso? Quando eu adoro a Deus. Eu adoro a Ti. Ei, se lembra quando você aceitou Jesus? Adoro a Ti. A gente queria só estar com Ele. Eu adoro a Ti. Eu adoro a Ti. Será que Jesus está com saudade de nós, Pois irmãos? Teu nome é Daquele tempo que a gente ia lá pro quarto orar com Ele, estar com Ele. Santo, Senhor. Ele espera todo dia que a gente vá tendo tempo com Ele. Pois Teu nome é santo, Santo, Senhor. Eu adoro e eu adoro a Ti. Adoro a Ti. E eu adoro a Ti. Adoro a Ti, pois Teu nome é santo, Santo, Senhor. Aleluia. Atos 10, 38, abre a tua Bíblia, diz o que Jesus fazia. Olha o que diz lá. O Evangelho do Reino. Diz assim, um pouquinho para frente, Atos 10, capítulo, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era o bem. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo? O que Jesus andou por todo lugar? A primeira coisa que ele andou por todo lugar fazendo o bem. Talvez nós estamos ainda no Evangelho da salvação. Estou salvo. Eu estou salvo. Eu vou na igreja, eu oro, eu canto, eu louvo, eu estou salvo. Eu até leio a Bíblia. Mas Jesus andava por todo lugar fazendo o bem. E aonde nós temos andado, nós temos feito bem, nós temos ajudado os oprimidos, nós temos nos manifestado, nós temos falado do amor, nós temos ajudado as pessoas, nós temos nos preocupado com as pessoas. Quando foi a última vez que você fez um gesto para ajudar alguém no seu trabalho? Alguém que você viu que estava lá enrolado, que estava precisando de ajuda? Ou talvez eu não vou me meter. Jesus nessa noite está dizendo: nós precisamos voltar a fazer o bem. Nós estamos fazendo o bem, irmãos. Nós estamos manifestando a glória que um dia nos achou, fazendo o bem. Será que nós estamos cansados de fazer o bem? Estamos com medo de fazer o bem?
Estamos ouvindo o mundo que não quer fazer o bem, que não quer ajudar as pessoas. Quando nós vamos para Mateus 5 e nós vamos vendo as bem-aventuranças, nós vemos tantas coisas ali de nós sermos humildes, de nós ajudarmos os outros, praticarmos a justiça. O evangelho do reino nós estamos fazendo, ou só o evangelho da salvação que tem nos alcançado? Eu e minha esposa estão salvos. Eu e minha casa estão salvos. Eu não preciso mais fazer o bem, eu nem vou me meter, não quero me incomodar. Mas diz aqui que Jesus recebeu o poder, e nós recebemos esse poder. Quando Jesus diz em Mateus 28, ele diz o quê? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, ensinando-vos a guardar todas as coisas, e eu estarei convosco. Essa autoridade é nossa, para praticar o evangelho do reino. Se hoje nós não vemos grandes prodígios, grandes manifestações do Espírito Santo entre nós, é porque nós não estamos fazendo, porque é uma promessa que Ele vai estar conosco, e esses sinais vão acontecer. Dom de cura, Jesus passava e curava. Dom de cura, dom de revelação, dom de profecia. Ninguém mais tem coragem de orar e profetizar. As mulheres me disseram ali atrás agora, era uma orando pela outra, uma profetizando. Por que aqui na igreja isso não acontece às vezes? Por que nas igrejas isso não acontece? Porque nós estamos só praticando o evangelho da salvação, mas não o evangelho do reino. A Bíblia diz que nós precisamos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Nós devemos querer o nosso como bem para mim e para os meus irmãos. Servir uns aos outros, Efésios. Servir é praticar o evangelho do reino, aleluia, e sem medo de errar, porque ali vai se manifestar o Espírito Santo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, diz Gálatas 2:20. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso está entregue na minha mão. Eu ser sal e luz é praticar o evangelho, é praticar o evangelho do reino, não só o evangelho da reconciliação, não só o evangelho da salvação, mas o evangelho do reino, que é ser sal, é ser luz, com alegria no coração. Mas às vezes eu estou assim, como Ana, só querendo chorar. Às vezes eu estou como Elias, que quer só esconder, só quer se esconder, quer ficar quietinho. Eu sei, às vezes é assim. E é nessa hora que a gente fecha os olhos, fecha os olhos. E a gente faz o quê? Eu adoro a Ti. O Espírito Santo está nesse lugar, irmão, ele está querendo fazer uma coisa nova. Abre teu coração, querido. Eu adoro a Ti, pois Teu nome é santo, santo, Senhor, pois Teu nome é santo, santo, Senhor. Você está sentindo o evangelho do reino, irmão? O evangelho é uma boa notícia, é uma boa notícia. E quando vem uma boa notícia, a gente se alegra, não alegra? Alegra. E o Senhor nos deixou esses evangelhos, essas boas notícias, para serem vividos, para nós vivermos. Hoje de tarde, quando o Senhor falou comigo sobre evangelhos, eu me lembrei dos primeiros dias que a minha esposa tinha partido para a glória.
eu comecei a achar bilhetes. Eu ia na lavanderia, tinha um bilhete. Se botar tal roupa, tem que usar isso, fazer isso, fazer isso. Jesus nos deixou o Evangelho porque Ele nos ama. Deixou a palavra, a boa notícia, para que nós pudéssemos nos encher, para que nós pudéssemos praticar isso, para que a gente não tivesse trabalho, para que a gente fosse viver o que diz em João, capítulo 10, versículo 10, ter uma vida em abundância. Paulo achava que estava fazendo o que era certo. Ele precisou cair do cavalo. Talvez nós precisamos cair do cavalo. Talvez o nosso cavalo não seja um animal. Talvez o nosso cavalo seja um orgulho. Talvez o nosso cavalo seja a nossa vaidade. Talvez o nosso cavalo seja o egoísmo. Talvez o nosso cavalo seja o nosso trabalho. Talvez o nosso cavalo seja a fama. Mas se nós tivermos a coragem de deixar Jesus fazer isso e abrir os nossos olhos, porque Paulo passa a viver uma vida que ele vai lá na frente, em Romanos 8, dizer, valeu a pena, ele diz. Paulo, ele traz claramente que valeu a pena. Às vezes nós temos medo de descer do nosso cavalo, daquilo que nós achamos que é a nossa segurança. Nós achamos que aquilo é a nossa segurança. Paulo talvez achava que aquele cavalo, aquele posto, aquelas cartas que ele tinha na mão, eram aquilo que sustentava ele, era o que era importante para ele. Mas ele precisava descer do cavalo. E Paulo aprendeu que descendo do cavalo, seus olhos abriram. E sabe o que ele diz lá mais para frente, em Romanos capítulo 8? Sabe o que ele diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que agem segundo o seu propósito. Aleluia. E Deus tem propósito para mim e tem para ti. E preciso saber qual é o meu propósito. Qual é o nosso propósito, irmãos, nessa terra? Qual é o meu propósito nessa terra? Praticar o Evangelho do Reino, ser sal e luz. Isso traz alegria quando a gente está fazendo o que Deus pediu. Isso traz alegria e traz uma coisa que Paulo descreve em Filipenses 4:7: a paz que excede todo o... O que é isso, João? É uma paz, João, não do mundo, que é passageira. Não é aquela paz que quando eu ganhei meu salário, hoje vai dar, né? Hoje não é essa paz. Não é aquela paz que, não está faltando nada em casa. Não, essa paz às vezes fica faltando. Mas é a paz de Jesus. Qual é a paz de Jesus? É que excede o entendimento humano, porque ela não é ausente de problemas, ela não é ausente de dificuldades. Ela tem problemas, ela tem dúvidas, mas mesmo ali na tempestade, a paz. Isso foge do nosso entendimento. Mas todos que já experimentaram isso sabem o que eu estou falando. Às vezes está caindo o mundo ao nosso redor. A gente não sabe o que vai ser no outro dia, mas a gente está porque a gente faz o quê? Fecha teus olhos e adore a Deus. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro.
lá Salmo 37:5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é isso? O que é isso, irmão João? Entregar o teu caminho, entregar o teu amanhã, entregar o teu amanhã. Aquele que conhece o Senhor, está perto do Senhor, sabe que Ele tem provisão, sabe que Ele tem proteção, sabe que Ele tem cuidado. Agora pela irmã Silvia que está lá na UTI, Senhor. Oh Senhor, Tu sabe todas as coisas. Nós queremos colocar a vida dela diante de Ti, Senhor, que a provisão venha para a vida dela. Oh Senhor, todos os nossos irmãos que estão enfermos, o Guido que está com febre, Senhor, nós oramos agora que a Tua provisão esteja alcançando a casa dele, Senhor. Que os anjos estejam lá agindo agora, dando cura no seu Hilton. Oh Senhor, que esteja agindo lá agora, em nome de Jesus, Pai. Todo nosso irmão que nós nem sabemos que está doente, que está passando crise, nós como igreja agora, nós declaramos como igreja, que haverá provisão agora, em nome de Jesus, na casa de cada um deles, porque o Teu nome é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Isso é fé, a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, conforme Hebreus 11:1. E o Espírito Santo está me dizendo: eu sei que tu está com medo, eu sei que tu está com medo do teu futuro, tu não está vendo o futuro, mas o Senhor quer te dizer nessa noite, que Ele está trabalhando no secreto, Ele já te botou no caminho. Não desvia para a direita e não desvia para a esquerda, mas segue em frente, crendo, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Muitos vão olhar para ti e vão dizer assim: mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse guri? Ele aprendeu a adorar a Deus. Eu adoro. Essas mãos e declare: eu adoro. Então adore a Ele nessa noite. Adoro. Declare que você fica de pé, vamos declarar ao Senhor. É santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Vamos mais uma vez a igreja, nossa voz, declare: eu adoro. E eu adoro a Ti, eu adoro, adoro. Vamos, te entrega. E agora, o Senhor está trazendo cura para a tua vida, o Senhor está trazendo esperança, o Senhor está trazendo de novo refrigério para a alma, em nome de Jesus. Pois teu nome, declare: pois teu nome é santo, santo, Senhor. Se os teus pés estavam vacilando, agora eles vão ficar firmes. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Vamos declarar que Ele é santo, vamos dizer a Ele que Ele é santo. Pois teu nome é santo,
coral, nós vamos cantar Eu Adoro a Ti. Você pode encher esse pulmão de água, vamos declarar isso a Ele, vamos adorar Ele nessa noite. Eu adoro a Ti. Você que pode, declare. Adoro. Receba a nossa adoração. Receba nosso louvor, Jesus. A Ti adoro, pois Teu nome é santo, santo. Pois Teu nome é Jesus, pois Teu nome é santo, santo. A palavra de Deus diz assim: muitos são os planos dos homens, mas os planos que prevalecem são os do Senhor. Aleluia. Talvez os nossos planos estão confusos, talvez os nossos planos não estão como deveriam estar, mas confia no Senhor, entrega esse plano, faz a tua oração. Nesse momento, agora você vai fazer a sua oração e vai entregar: Senhor, nessa área da minha vida, os meus planos não estão com uma visão correta, como Paulo, que não estava vendo, mas nessa noite eu sei que o Senhor vai clarear a tua visão e vai te colocar no propósito certo, em nome de Jesus. Fecha teus olhos e conversa com o Senhor, declara para Ele: Senhor, esse meu plano não está correto, eu não estou tendo a visão, talvez você esteja cego como Paulo, mas agora o Senhor quer que as tuas escamas caiam e você venha a ver o propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu entro no Santo dos Santos, por Teu sangue posso entrar. A Ti somente eu canto, ao grande eu sou me honrar. E eu adoro a Ti, adoro a Ti, e eu adoro a Ti, adoro a Ti, pois Teu nome é santo, santo, Senhor. Pois Teu nome é santo, santo, Senhor. E o último evangelho que eu quero pregar antes de você ir embora é o evangelho da graça. Sabe por quê? Porque tudo isso não depende de mim e não depende de você, depende da graça. Ele já fez, e a graça eu não mereço, mas Ele me dá. Então aquilo que você pediu, Ele já deu, mesmo que você não mereça, porque é de graça. Receba isso no teu coração e não saia sem abraçar o seu irmão, em nome de Jesus.